Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra para a nossa meditação nesse minuto com Deus, uma palavra que possa falar ao nosso coração e se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 7 em diante, que diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei pagarei ao Senhor, pertence à salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Quero deixar essa palavra para a nossa meditação acerca desse profeta Jonas. Todos nós já ouvimos falar, da história de um homem que passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, mas pouco se fala o real motivo do porquê que o profeta Jonas veio passar por aquela dificuldade, o porquê do profeta Jonas estar dentro do ventre daquele peixe, diante daquela situação embaraçosa e difícil, para que nós possamos entender o que levou ao profeta Jonas a estar naquela situação, devemos recorrer ao capítulo 1, que vai dizer que o Senhor chama o profeta Jonas para uma missão extraordinária, uma missão de pregar a palavra de arrependimento, de juízo para um povo a qual cometia muitas irregularidades, muitos pecados, muitas transgressões diante do Senhor. A Bíblia diz que a cidade de Nínive, um povo bastante bárbaro, conhecido pelas suas crueldades na guerra, havia chegado até Deus a maldade daquele povo. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, chama Jonas para que Jonas fosse até aquela cidade, pregar para aquela cidade, dizer para que aquela cidade viesse a se arrepender, já que o contexto vai dizer que aquela cidade era uma cidade que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Mas quando o profeta ele está diante daquela situação, diante daquela grande missão, que era pregar o evangelho, pregar a palavra de juízo para aquele povo, a fim de que aquele povo viesse a se arrepender, a história vai dizer que o profeta Jonas, ele se levanta, desce até ali o porto e compra a sua passagem para um lugar totalmente diferente da vontade de Deus. Era, irmãos, no exemplo que eu posso dar para vocês entender, era para Jonas ir para a direita e Jonas estava indo para a esquerda. Deus havia mandado Jonas fazer uma coisa e o profeta Jonas estava fazendo uma coisa totalmente diferente daquilo a qual Deus havia chamado para ele fazer. Então nós vemos na história que quando Jonas compra passagem em Jope para fugir para Tarse, uma direção contrária a Nínive, a história vai dizer que Deus envia um grande vento, uma grande tempestade para despertar a vida de Jonas. É interessante você meditando nessa palavra, neste livro, você vai ver, irmãos, o quanto que Deus é misericordioso, porque diante daquela situação, Deus poderia punir Jonas, mas Deus dá uma chance para que Jonas viesse novamente voltar para o projeto inicial, voltar para aquilo que Deus o havia chamado. Mas diante daquela tempestade que Deus enviou naquele lugar, Jonas vai dizer, a história está dormindo na proa, lá no fundo, lá do navio, e Deus usa algumas pessoas dali do navio para despertar o profeta, e o profeta vai entender que aquela situação que ele estava passando era Deus cobrando, era Deus pesando a sua mão para que ele pudesse retornar para o caminho a qual Deus o havia chamado. E muitas das vezes, irmãos, amigo, ouvinte, é assim na nossa vida. Conhecemos a palavra, fomos chamados por uma determinada missão, mas no meio dessa missão nós queremos trilhar os nossos próprios caminhos, nós queremos tomar um rumo contrário à vontade de Deus. Às vezes Deus nos manda ir para a direita e nós queremos ir para a esquerda. Deus nos manda ir em uma direção e nós tomamos uma direção contrária. Deus nos manda fazer uma coisa e nós queremos fazer outra coisa totalmente diferente. Quem sabe nessa noite você possa estar vivendo uma tempestade,
vivendo um momento de adversidade. Quem sabe nessa noite você não possa estar passando uma luta. Por quê? Porque você está desobedecendo à vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso que Deus deu chance para aquele profeta se arrepender. Deus deu chance para aquele profeta voltar para fazer cumprir a missão que ele tinha, que era pregar na cidade de Nínive. Então agora no capítulo 2, o texto vai dizer que Jonas está dentro do ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites. Imagina, um grande peixe e aquele profeta lá, sem oxigênio, um local escuro, um local úmido, com um odor horrível, ali quase perdendo a sua vida, quase perdendo a esperança. E o capítulo 2, versículo 7 vai dizer que quando ele estava quase perdendo a esperança de vida, então ele se lembrou do Senhor. Que neste dia você possa se lembrar daquela promessa que você fez lá atrás de ser fiel ao Senhor. Que nessa noite, que neste dia, você possa parar no meio dessa tempestade e entender que é Deus que está te chamando para você voltar. É Deus que está usando a circunstância, o momento da adversidade, porque se tem uma coisa, se tem uma pessoa, se tem um ser que sabe trabalhar para nos atrair de volta à sua presença, essa pessoa se chama Deus. Deus está criando situações para que, assim como Jonas, eu e você possamos retornar para o centro da vontade de Deus. Não desperdice a chance que Deus está te dando, que você possa nessa noite voltar para os caminhos do Senhor e que Deus possa te usar poderosamente, assim como Deus usou o profeta Jonas. Fique com essa palavra, fique com Deus, fique na paz do Senhor.